Pode sentar. Bom dia a todos. Pastor Jefferson e pastora Claudia estão em viagem, voltam no fim do mês. Então nós estamos dando a palavra aí com mais irmãos juntos. Gente, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. O que Deus está fazendo aqui, o que Deus tem feito, e mais ainda, o que Deus vai fazer, que a gente tem visto, é tremendo. É tremendo, tremendo, tremendo. Eu queria convidar a igreja para dar uma salva de palmas para o Senhor. Essa promessa que Ele está, nisso tudo que Ele está fazendo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Bom, hoje nós vamos falar sobre uma coisa que se chama crescer. Crescer em Deus. Olha aí, ó. Paulinho está rindo aqui porque foi a mesma palavra que o pastor Mário trouxe também, com essa coisa de crescer. Então, glória a Deus por isso também. Mais uma salva de palmas para o Senhor, porque Ele quer isso nas nossas vidas. Aleluia, aleluia. Eu vou contar um pouco da minha vida para vocês, e para a gente depois meditar um pouco na palavra do Senhor. Eu me converti, ouvi a palavra e entendi o plano da salvação lá em meados de 92, 93, eu e a Jaque juntos. E nós fomos fazer, eu primeiramente fui fazer uma vez um estudo bíblico achando que sabia tudo, e o pastor me quebrou com um versículo só. Ele falou um versículo que está lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. E aquele versículo falava: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E esta vida que eu vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esse versículo, gente, quebrou todas as minhas fortalezas primárias que eu tinha de tudo. E eu fiquei quietinho e comecei a ouvir, nunca mais parei o estudo bíblico. E depois que me casei, eu entendi a mensagem da salvação. Eu e a Jaque entendemos a mensagem da salvação. E a minha primeira atitude, a primeira coisa que eu fiz na vida depois de entender o plano foi comprar uma Bíblia. Na época estava na moda a Bíblia Thompson. E eu comprei uma Bíblia Thompson e saí com essa Bíblia Thompson, fazendo grupo de estudo bíblico. Fiz no hospital, no anfiteatro do hospital, juntava pessoas, falava de Jesus, fazia roteiro, tal, e pregava literalmente, pregava para poste, falava de Jesus. E foi um tempo rico, foi um tempo maravilhoso, onde eu aprendi muito, e aprendi o poder da oração, e Deus respondia minhas orações. E houve muita libertação, muita cura de pecado, muita coisa tremenda. Eu era um homem muito impulsivo, ainda sou, mas era muito mais impulsivo, fazia muita coisa errada e tudo, envolvido em adultério, bebia muito, era terrível. E Deus foi curando tudo isso. Foi uma fase de crescimento maravilhosa. Morava em Cornélio Procópio. E um dia eu estava orando e pedi para o Senhor, porque começou a vir no coração o desejo de sair de lá. E orando a Deus, e eu era ousado na oração, falava: Senhor, eu vou abrir a palavra aqui agora, eu quero a tua resposta agora. Eu quero. E Deus é tão bom, tão maravilhoso, que Ele me deu a resposta. Eu abri no livro de Josué, capítulo 1, e Ele falou: vai, atravessa o Jordão, vai para a terra prometida. E eu atravessei o Jordão, o rio Ivaí, vim parar em Cascavel. Estou aqui.
E eu jamais imaginei que um dia eu pudesse estar falando das maravilhas do Senhor. E a vontade de falar não para, cada dia maior. E foi uma fase de crescimento maravilhosa. Cheguei aqui, mesmo impulso, dando estudo bíblico, muita gente fez. Estava numa igreja pequena na época, muitas pessoas se converteram, glória a Deus, né? Toda a glória ao Senhor. E eu continuei crescendo, fui aprendendo tudo numa segunda fase, mas chegou um momento na minha vida que parecia que não havia mais mudança. Eu estava, para mim, dentro do meu entendimento muito grande, eu achava que eu estava no ápice e fiquei super institucional, fiquei crente de igreja, fui vice-presidente da igreja, mas estava parado, né? Estava naquilo, achava que aquilo era o objetivo do Senhor, que era só aquilo lá, né? Fazendo coisas, fazia muita coisa, parecia que não tinha mudança. Tinha os pecados que hoje eu chamo de pecado chiclete. Conhece pecado chiclete? Você cospe fora, depois de repente você pisou em cima, já está com ele no pé de novo, já está ali e tal, e não consegue abandonar determinados hábitos, falar, pensamento. Eu falo assim, hábitos, colocar Deus dentro de uma caixinha, e achava que Deus era aquilo ali, e muita religião, crente assíduo de igreja, ia todo fim de semana, tinha atividade, era professor, tudo, mas as fortalezas da mente, as estruturas de orgulho estavam ainda na minha vida, muito grandes. Isso me impedia um relacionamento mais profundo com o Senhor, esse crescer aí, mas eu achava na época que estava bom. Até que Deus foi abalando essas estruturas, porque Deus é bom, porque Deus é maravilhoso. A palavra fala que todo aquele que o Pai me der, virá até a mim, e eu de modo algum o lançarei fora. Essa é a palavra para você que acha que não tem remédio, que Jesus não ama, que Jesus está bravo com você, ou que está longe de você. Jesus fala que de modo algum Ele te lançará fora. Tem alguém que está recebendo essa palavra aqui. Você nunca vai ser lançado fora, você nunca foi lançado fora, porque o nosso Deus é fiel. E Ele fala que ainda que a gente não seja fiel, Ele permanece fiel, porque não pode se negar a si mesmo. Esse é o nosso Deus, é um Deus que não nos abandona. E muita coisa tem acontecido, muita coisa, né? Eu queria meditar com vocês. Eu não preparei slide ainda, é a primeira vez que eu estou aqui em cima. Eu não quis ficar me complicando tentando colocar slide, errar aqui a leitura, tudo. Então eu vou ler alguns versículos que para mim são muito importantes. E o primeiro versículo fala de um homem um pouco famoso na Bíblia, alguns conhecem, né? O apóstolo Paulo. Todo mundo conhece o apóstolo Paulo? Então Paulo passou por um estágio, passou por vários estágios na sua vida. Paulo, eu nem sabia, eu estava estudando a vida dele, e ele teve um período de silêncio. Vocês sabiam isso? Desde a conversão ele foi para Damasco, ficou escondido um tempo lá, 3 anos estudando, voltou para Damasco, foi para Antioquia, depois ficou 10 anos sem haver assim grandes notícias dele, até ele fazer a primeira viagem missionária dele, né? Mas uma palavra que começou, quando Paulo começou a entender o chamado e tudo isso, quando ele viu o chamado dele, que era um chamado de apóstolo, de fundador de igreja, de tudo isso, ele falou uma coisa já legal, que estava começando a mudar a vida dele de uma maneira enorme, porque Paulo era um homem igual a gente, tá certo? Ele estava em missões. Na primeira missão dele, que ele foi Paulo, Barnabé e João Marcos. João Marcos não conseguiu
segurar ali o momento e quis ir embora, e ele ficou muito brabo, brigou com Barnabé. Paulo também era um homem impulsivo, né? Um homem que também tinha suas dificuldades. Mas mesmo assim, lá em 1 Coríntios 15, 9, ele já fala a primeira coisa que está mostrando que Deus estava fazendo algo muito grande na vida dele, além da primeira trombada que ele deu com Deus. Vocês sabem que Paulo trombou com Deus, né? Lá na estrada de Damasco, ficou cego. Eu chamo aquilo de trombada. Aquilo não é uma palavra assim de ouvir a palavra de Deus e falar, tá bom, eu recebo Jesus. Não, foi uma cacetada, uma trombada com Jesus. E ali começou a mudança dele. E um dos sinais da mudança dele, em 1 Coríntios 15, 9, ele fala, pois eu sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Então Paulo estava começando a entender algumas coisas. Estava começando, interessante que eu quero falar sobre crescer, mas Paulo está diminuindo, ele não está crescendo, está diminuindo. Ele já era o menor dos apóstolos, já se considerava o menor dos apóstolos. Ele nunca tinha visto Jesus em carne, ele não conheceu Jesus vivo aqui, homem com carne como a nossa naquele momento, mas ele tinha um chamado de apóstolo, e ele já se considerava o menor. Isso começou a fazer uma diferença muito grande na vida dele. Ele pregou, fundou igrejas em várias cidades, começou a ter grandes lutas. Alguém daqui tem muita luta? Ou sou só eu? Quem tem luta aqui? Pesada? Quem tem luta difícil aqui? Gente, sabe por que Deus dá luta? Porque Ele tem uma coisa chamada vitória reservada para você. Nós temos lutas porque Ele tem vitórias programadas, e nós temos que enfrentar essas lutas. São difíceis, doem, tiram a nossa paz muitas vezes, tiram o nosso sono, machuca nosso coração, mas Deus vai nos fazer sair maiores, crescer. Bom, Paulo teve muitas lutas, muitas dificuldades, açoitado, apedrejado, naufrágio, prisões. A Bíblia não sabe, pelos teólogos, assim, não sabe dizer quantas vezes Paulo foi preso. Então foi um período de crescimento e diminuição na vida de Paulo. E ele continuou fazendo a obra, nada tirou ele da obra, nem o espinho na carne que a gente vê ele falando ali, nada. Ele continuou na obra. E no momento da vida dele, no livro de Efésios, ele muda essa primeira palavra que ele havia falado. Primeiro ele fala que ele é o menor dos apóstolos, mas em Efésios capítulo 3, versículo 8, ele fala assim: embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. O menor de todos os santos. Mas já falava não, porque na primeira vez que ele fala de um peso. Eu persegui a igreja de Deus. Ele estava movido pelo arrependimento ainda. Aqui, nessa segunda vez que ele fala, ele já está movido pela graça. Que ele era o menor dos santos, mas tinha tido o privilégio, e todos nós temos esse privilégio, de anunciar da graça de Deus. Isso é um privilégio que não é do missionário. Todos nós somos missionários. Todos nós temos essa graça e essa responsabilidade de falar
das coisas de Deus para as pessoas. Porque todo mundo precisa ouvir. Hoje em dia, nós vivemos num mundo que a mídia predomina. Jornal, rede, sei lá, YouTube, o que seja, onde predomina o quê? Más notícias. Más notícias. A gente tem visto, tem falado com pessoas, e a gente vê que eu falo que hoje metade da população, eu creio que tenha um grau de depressão. Estou certo, Bruno? Metade da população deve ter um certo grau de depressão, maior ou menor, tudo. Por quê? Porque nós estamos sendo alimentados por más notícias. Mas o nosso Deus é o Deus da boa notícia, do Evangelho, das boas novas. Nós carregamos essa boa nova dentro do nosso coração. E nós podemos ser uma fonte de vida para as pessoas. Nós somos embaixadores do reino de Deus. A palavra fala que nós somos cartas abertas, ouvidas, escritas pela sua mão. Cartas abertas. Não é carta fechada com lacre, ela está aberta. Você é luz no mundo. E por onde você passa, você tem o poder de mudar o mundo, as pessoas por quem você passa. A igreja de Cristo, ela tem o poder de mudar o lugar que ela está. Nós temos o poder de mudar Cascavel. A igreja de Cristo, não estou falando só NIB. A igreja de Cristo tem o poder de mudar essa cidade. Vocês creem nisso? Amém? Amém. Então Paulo aqui já falava um pouco mais a respeito da missão, da graça, da alegria. Porque graça é alegria, graça é boa nova, graça é salvação, graça é potencial. Potencial é uma coisa que Deus só vê potencial nas nossas vidas. Deus não vê defeitos. Eles já foram cobertos, já foram jogados para o fundo do abismo. Nós temos essa paz. Podemos estar aqui falando do Senhor, sorrindo, de alegria, porque temos a certeza, nós não cantamos aí, temos certeza da volta do Senhor, esperamos esperança, né? Esperança da volta do Senhor. Vivamos essa alegria e sejamos diferentes. Temos que fazer isso. E é muito legal, porque nessas afirmações de Paulo aqui se passaram mais ou menos uns 10 anos, que foi o tempo que também provavelmente duraram as viagens dele. E quando ele escreve lá 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, ele está preso em Roma. E ele faz uma última afirmação a respeito dele. Ele continua diminuindo. Gozado, Paulo não cresceu. Ele continua diminuindo. Aí ele fala assim, 1 Timóteo 1,15: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o maior. Ele falava. Aí ele já não fala nada dele, ele fala Cristo veio ao mundo, o Evangelho, a simplicidade do Evangelho. Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o maior. Ele estava preso. Nesse episódio que ele fala, combati o bom combate, guardei a fé, e agora a coroa da vitória me está guardada. Ele já sabia do fim dele, né? Já tinha a noção de que a carreira dele estava no fim, a vida dele estava no fim. Mas ele também tinha tranquilidade e alegria de saber que a coroa da vitória estava guardada. Sabe você saber que você vai morrer e saber que a coroa da vitória está guardada para você? É bom? Ou não? Ou é bom só para mim, só eu que acho bom? Tem alguém aí? Amém? Amém. Então, a gente vê o crescimento desse homem, a gente vê a alegria,
ao mesmo tempo que ele está crescendo, ele está diminuindo. Mas por que isso? Por que essa transformação na vida de Paulo? Como é que Paulo foi se transformando cada dia mais? Cada dia mais, cada dia ele estava mudando o conceito dele mesmo, cada dia ele estava mudando o pensamento a respeito do Senhor. Por quê? Primeiro, a palavra fala que o Senhor é a luz do mundo, né? Jesus é luz. E Paulo foi um homem que sempre viveu buscando o Senhor, muito próximo do Senhor. Muito, muito, muito. E eu até tinha pensado, né? Se eu fosse falar disso à noite, eu ia falar, vamos apagar a luz aqui. Apaga a luz da igreja, do prédio, apaga tudo. Vamos ficar no escuro aqui. A gente consegue sair daqui sem se esbarrar em alguém? Não, no mínimo vamos derrubar cadeira, vamos trombar um no outro, uns vão ficar meio apavorados, tem gente que tem medo escuro, a criança vai chorar, tá certo? Mas se a luz se acende, a gente vê o caminho, a gente está orientado, tudo. E isso que Jesus é a nossa vida, Ele é a luz em nós, porque nós sozinhos, gente, nós não somos luz, nós somos luz quando Jesus está em nós, quando nós recebemos Jesus. Aí tudo bem, mas essa luz que o Senhor coloca em nós, começa o quê? A revelar o que tem no nosso coração. A palavra de Deus fala que o coração é enganoso, desesperadamente corrupto. Quem o poderá conhecer? Tá certo? Nossa, que desesperador isso. Que nem a gente conhece o nosso coração. Não, no princípio não. Mas Paulo foi conhecendo. Por quê? Porque lá em 1 Coríntios capítulo 2, no final do capítulo, que ele está falando lá, quem poderá entender, quem poderá discernir das coisas e tal e tudo. E no fim ele fala assim, e nós temos a mente de Cristo. Nós, o dia que eu li isso eu entendi, eu li a 1 Coríntios, já tinha lido uma, duas, sei lá quantas vezes eu já li, e aquilo ainda estava fechado, estava escuro, oculto para os meus olhos. E aí teve um dia que eu li aquilo, e nós temos a mente de Cristo. E aquilo foi um baque, falei, Senhor, eu tenho a tua mente, eu começo a ver as coisas da maneira que o Senhor vê. É isso que Deus quer para cada um de nós, que a gente passe a ver as coisas diferentes, com as prioridades corretas, tudo isso, porque essa vida é um sopro. A palavra fala que o homem é como a neblina que vem, que passa, foi embora. Às vezes eu falo muito com a Jaque, eu falo assim, a nossa vida muda em um segundo, nós estamos com boa notícia, de repente foi embora. As gerações, por exemplo, tá bom, eu vou lembrar de quantas gerações da minha família, eu lembro da minha bisavó. Eu lembro, meus filhos já não lembram nem direito dos avós, porque teve bisavós deles, teve bisavós que morreram muito cedo, nem lembram. Então as gerações passam, perde, vai. A única coisa que nós podemos deixar para os nossos filhos é o legado da palavra de Deus, como lá em Isaías 58 fala, colunas de uma nova geração. Isso é importante, podemos deixar. Mas a vida é muito rápida, então devemos priorizar as coisas certas, né? E a gente vê que tudo isso vai acontecendo nessa sequência que aconteceu com o apóstolo Paulo nas nossas vidas. Se nós quisermos crescer, porque eu fiquei estagnado há alguns anos, pelo menos 10 anos eu fiquei estagnadíssimo. Depois de 10 anos, alguma coisa estava errada, eu vou voltar a buscar, não está legal, estou completamente no mundo, sou um cristão, mas eu era um cristão nominal. Conhecia a palavra, entendia o plano da salvação,
tinha consciência de que eu tinha um chamado, compartilhei com a Jaque hoje, porque no início da minha conversão, a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma Bíblia de estudo e ministrar a palavra, evangelizar. Mas o chamado de Deus tremendo na minha vida foi uma vez que eu estava vindo do Molive, e era um dia à tarde, tínhamos ido lá orar e assistir pessoas, e eu peguei, estava sozinho no carro, vindo pela estrada, e eu olhei à minha direita, e à minha direita eu só vi os telhados das casas, a estrada era mais alta, e a voz do Senhor soou na minha mente. Eu ouvi o Senhor falar: vede os campos, já branqueiam. Então parecia plantação, eu tive uma visão de uma plantação de trigo mesmo. Vede os campos, já branqueiam. Falei: é o chamado de Deus. Me arrepia até hoje, Paulinho. Então, tudo isso foi funcionando e me tirou daquele marasmo, daquela acomodação, daquela caixinha de religiosidade, e começou a apertar no meu coração. Entenderam? Então, essa sequência toda aqui, que a gente está lendo, do versículo dos versículos do apóstolo Paulo. Mas também, uma outra coisa tremenda que também o apóstolo Paulo falou, está na carta de Filipenses, que Paulo também experimentou uma transformação profunda a respeito de suas convicções religiosas. Paulo foi um homem que cresceu dentro da religião. Provavelmente a história é de que o pai dele era um homem religioso, dentre os fariseus, que era a classe religiosa mais poderosa de Israel. Eram pessoas que tinham, naquela época lá, a Bíblia eram 5 livros, o Pentateuco decorado. Mas eles eram tão atados dentro da religião, mas tão amarrados, estava tudo dentro de uma caixinha tão hermeticamente fechado, que o Senhor falava assim: viva com a palavra de Deus na sua fronte. O Senhor falava. O que eles faziam? Eles pegavam um pedacinho do Pentateuco, rasgavam páginas, papiros, qualquer coisa assim, amarravam em volta da sua cabeça os papeizinhos amarrados assim, pendurados. Eles viviam com a palavra na frente dele, penduradinho. Carrega as minhas palavras nas tuas mãos. Eles amarravam a palavra de Deus nos punhos. Isso é cegueira. A cegueira religiosa. A religião muitas vezes atrapalha demais as nossas vidas e forma dentro de nós fortalezas de mente, que são linhas de pensamentos que obliteram o agir da palavra de Deus, que seguram o agir da palavra de Deus. A religião atrapalha o agir de Deus. Mas Paulo, aqui em Filipenses, ele fala o quê? Vou ler aqui para vocês. Filipenses 3, do versículo 2, parte B, até o 11. É longo, mas vale a pena ler. Se alguém pensa, eu até vou ler numa outra, não, vou ler essa aqui, depois eu leio em outra versão. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Muitas vezes a gente está tão acostumado com a religiosidade, a viver dentro de uma caixinha. Isso não é questão de uma ou outra igreja, não. Em qualquer igreja nós podemos fazer isso com a nossa mente, ficarmos dentro de uma caixinha, tá? Às vezes tem pessoa aqui que ainda não se batizou.
que quer se batizar. Mas, espera aí, mas eu preciso conhecer melhor a igreja primeiro. Está errado. Você tem que se batizar por causa do Senhor Jesus, não é por causa da NIB, não é por causa de nenhuma outra igreja. Tá certo? Porque, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, hebreu de nascimento, né? Quanto à lei, fariseu, eram os caras que mandavam na religião, naquela região toda, fariseu daqueles. Quanto ao zelo, ele tinha muito zelo de Deus. Paulo sempre teve muito zelo de Deus, mas como está escrito lá em João, tem zelo de Deus, mas sem entendimento. Por quê? Porque ele foi perseguidor da igreja. Mas quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele fazia todos os mandamentos, todo aquele intrincado de mandamentos que tem no começo lá da Bíblia, tudo, eles seguiam todo aquele ritual. Era uma caixinha bem apertada que ele vivia. Mas aí vem a coisa mais maravilhosa, um dos versículos que também, um dos textos bíblicos que também tem mudado e começou a mudar no primeiro dia. Eu fui num congresso de homens e o pastor chegou lá e leu esse texto e eu fiz assim, também me tocou profundamente. Começou a mudança de vida ali. Paulo fala assim no versículo 7: mas o que para mim era lucro, toda essa parte de tradição que ele tinha herdado, e muitas vezes nós herdamos muitas tradições que nós não queremos que elas sejam mudadas. Isso se chama caixinha, isso se chama religiosidade. Quando a gente fala em alguma mudança, dá medo. O ser humano às vezes tem medo de mudanças. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda. Tudo, gente. Comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Esse texto, comparado com a suprema grandeza, tem outras versões que falam com a sublimidade, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Tudo era perda, ele nada mais valia. Todos aqueles conceitos que ele tinha, ele jogou por terra, porque era só Jesus que importava. É tudo por Ele, tudo por meio dEle, tudo para Ele, para o Senhor. Eu as considero como esterco. Tem traduções que o pessoal quis ser um pouquinho mais suave, né? Como lixo, como refúgio. Não, a palavra no hebraico não é lixo, não é esterco. Cocô de cavalo, de boi. Eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo. Ele trocava qualquer coisa por causa do Senhor. Qualquer coisa. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Não nas obras, não em você ser bom, não em você dar esmola. Não estou dizendo que isso não seja importante, mas não é isso que dá a salvação. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então Paulo, num determinado momento da vida, ele escreve essa pérola, essa coisa maravilhosa.
de não querer nada, nada mais tinha importância para ele, posição, status, dinheiro, riqueza, né? Nada, opinião das pessoas, o que pensam a teu respeito, o que não pensam, isso não importa. O que importa é Cristo, o que importa é Jesus. E Jesus, Ele ama, 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 ama. Lembra aquela música que alguns aqui são muito novos, eu estou falando para a velha guarda, porque eu sou da velha guarda, tá? Alguns devem conhecer a música do Asaf Borba, que fala graça, graça. Alguns conhecem, né? Provavelmente. Será que sou só eu, Paulinho? Acho que sou só eu. Ah, pô, alguém me consolou lá. Aquela música, o Asaf conta que ele foi visitar as cataratas do Iguaçu e ele compôs aquela música lá nas cataratas do Iguaçu, porque ele viu a água caindo, aquele volume de água, e água, e água, e água, ele teve a percepção da graça do Senhor. O Senhor falou para ele: a minha graça é assim, é essa abundância, essa coisa tremenda, essa coisa maravilhosa. E Paulo entendia a graça do Senhor, o tamanho do amor dele pela tua vida, pela nossa vida, pela vida dele. Isso transformou a vida desse homem, a compreensão disso, que o Senhor não o julgava. A palavra fala: eu não julgo a ninguém, eu vim para que o mundo fosse salvo, não condenado, não julgado. Não vim para julgar o mundo, lá em João capítulo 3, é isso, Paulinho? Não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Entenderam? Então, no momento que a gente percebe esse amor tão maravilhoso, essa coisa tão tremenda, tão assim, inacreditável e assustadoramente simples, que Jesus morreu pelos pecadores, dos quais eu sou o maior. Morreu por livre e espontânea vontade, pela minha vida, pela sua vida, pela vida de cada um, pelo mundo. Esse sacrifício está incluso o mundo. E isso mudou a vida desse homem. Ele evangelizou num tempo que não tinha carro, né, gente? Não tinha avião, não tinha nada. Acho que era lombo de cavalo e muito caminho também a pé. E navio com vela, tanto que uma viagem demorava meses, tinha que parar o navio num porto no inverno, porque era neve, não tinha jeito. E ele evangelizou meia Ásia. Um homem movido pelo amor tremendo do Senhor, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, do Espírito da ressurreição. Ele carregou isso. Ele enfrentou a cidade de Éfeso, onde ele fez um dos maiores trabalhos dele lá, que era a cidade da deusa Diana dos Efésios. Enfrentou uma luta maluca lá, foi espancado. Só não mataram porque o Senhor é tremendo, não era a hora dele, né? Simplesmente por causa da graça do Senhor, no poder do Espírito Santo de Deus. Então, a gente às vezes se acomoda, a gente acha que tá bom. A igreja é gostosa, é bom a gente estar aqui? É muito bom. É bom a gente louvar aqui? É muito bom. É bom escutar o Paulinho cantar aqui, o louvor todo cantar aqui? É muito bom. E ter o privilégio dele estar tocando aqui enquanto eu falo é muito bom. É maravilhoso. Mas não é só isso, não pode ficar nisso. Nós não podemos ficar nisso. Nós temos que expandir o reino, levar essas boas novas para as pessoas. As pessoas estão sedentas. Existe um vazio espiritual a nível de mundo. Pessoas vazias que buscam glamour, que buscam um monte de coisa. E nós detemos a verdade aqui dentro. Nós temos que expandir, espalhar essa verdade, esse amor de Deus. Nós não podemos ficar só dentro da igreja. É bom ficar na igreja, é bom vir na igreja, maravilhoso. A gente reabastece, a gente encontra irmãos. Hoje é a primeira vez que eu estou falando aqui em cima.
Eu estava com uma baita de uma ansiedade antes de subir aqui. Lá em casa a gente orou tudo e estava muito ansioso. Mas eu cheguei aqui, conversei com um, conversei com o outro, veio um monte de gente falar comigo, pessoal que também tem subido aqui para falar, e ajudando, estimulando, recebi mensagem, eu estou orando por você, vai ser uma bênção e tudo. Então é muito bom a comunhão com os irmãos, é muito bom. O GA é maravilhoso, é uma delícia. A gente tem o compartilhar no GA, a gente aprende, ouve, a gente compartilha, e tem um momento de oração. Todo mundo tem GA aqui? Quem está no GA aqui? Ergue a mão. Gente, quem não está não sabe o que está perdendo. É bom, bom demais. Nós tivemos um momento de oração entre os homens, quinta-feira, que eu falei, rapaz, não queria sair daqui. Foi uma bênção, homem pedindo ajuda, homem abrindo seu coração. Isso é tremendo, é maravilhoso. Só Deus para fazer isso. Homem geralmente é muito orgulhoso, né? Então a gente às vezes tem aquela coisa que o homem tem que ser forte e tal. Sim, temos que ser sim. Mas podemos chorar, podemos compartilhar, podemos pedir ajuda e seguir na batalha. E então é muito gostoso tudo isso. Mas a palavra que o Senhor tem para nós é ide. Ide. Vai na minha graça, no meu poder. Vocês quando tiverem que falar, Lucas 12:12, não se preocupem, porque o Espírito Santo falará por vós. Essa é a palavra. Ide, não é vinde. E aí, eu quero falar uma outra coisa. Que hoje, se Deus quiser, nós vamos fazer 2 orações diferentes aqui. E aí, a palavra de Deus para nós é ide. Mas como é que é o nosso Deus para conosco? Alguém tem ideia? Nosso Deus vem até nós. Quando é que Deus veio a primeira vez? Na palavra de Deus, Ele veio para Adão e Eva. Ele vinha e andava no jardim para conversar com eles todo dia. Ele ia visitar. Não era Adão que ia até ele, ele que vinha. Depois com Abraão, como é que foi? Deus se revelou para Abraão. Ele foi, Deus veio. E depois, Moisés foi até Deus? Não. Deus veio. A sarça ardente, aquela sarça que queimava, mas ela não se consumia. Que louco. Que coisa doida. Imagina uma sarça pegando fogo sem se consumir. Deus veio. Lembrar outros, Noé, Deus veio. Ló, Deus veio. Jó, Deus veio. No deserto, com os judeus, Deus veio. Deus era uma coluna de fogo. Imagina você andar um mundo de gente assim com uma coluna de fogo na tua frente. Eu me arrepio só de pensar. Uma coisa absurda. Deus veio. Gideão, Deus veio. Vai nessa tua força, varão valente. Primeira palavra que ele fala para Gideão. Gideão morrendo de medo. O que ele viu em Gideão? Coragem, ousadia, capacidade de liderar. Deus veio e transformou. Isaías, Deus veio. Isaías não foi, Deus veio. Jeremias, as visões, Deus veio. No Novo Testamento, Paulo, Deus veio. João, Deus veio. Nós, Deus veio, Deus transformou o homem, saiu da sua majestade, virou homem, como está escrito, e foi obediente até a morte de cruz. Ele veio.
por nós. Ele veio para cada um de nós, para mim. Ele veio para mim. Eu não fui buscá-lo. Ele veio. Eu fui convidado. Estava num lugar, não lembro onde que a gente estava, eu e a Jaque, vem uma mulher, fala: oi, tudo bem e tal, uma médica lá, que o marido era pastor. Vocês não querem fazer estudo bíblico? Vamos fazer estudo bíblico. Ele veio nos convidar. Nós não fomos até ele. Deus vem para cada um. E Deus está vindo para pessoas aqui, nesse dia de hoje. E a palavra fala, lá em João capítulo 1, versículo 11 ao 13. Eu vou ler numa outra versão. Eu vou ler lá do versículo 9. A luz da vida era verdadeira. Essa versão aqui é da Bíblia, a mensagem, tá? Mensagem. A luz da vida era verdadeira. Cada pessoa que entra na vida com letra maiúscula, Jesus, é conduzida à luz. Ele estava no mundo. E o mundo existe por causa dele. Mesmo assim, ele veio. Ele estava no mundo. Porque na palavra também está escrito que ele se fez presente entre nós. No mesmo livro de João, ele veio. Ele estava no mundo, e o mundo existe por causa dele, é tudo por ele. Mesmo assim, o mundo não o acolheu. Ele veio para o seu povo, mas eles não o quiseram. Mas houve os que o quiseram de verdade, que acreditaram que ele era o que afirmava ser, e que fez o que disse ter feito. Ele fez tudo aquilo, e fez deles seu povo, os filhos de Deus, aqueles que o receberam. Filhos nascidos de Deus, não nascidos do sangue, não nascidos da carne, não nascidos da vontade do homem, do sexo. E a palavra tornou-se carne e sangue e veio viver perto de nós. Nós vimos a glória com os nossos olhos, uma glória única. O Filho é como o Pai, sempre generoso, autêntico do início ao fim. Numa versão mais tradicional, vou ler só o resumo aqui. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então eu tenho duas perguntas para vocês hoje, tenho dois desafios para vocês hoje aqui. Aquele que sente que está parado, que achou que estava crescendo, mas que tem ficado parado, mas que quer voltar a crescer. Esse desafio é para essas pessoas que acham, estão vendo que estão paradas, mas querem voltar a crescer na presença de Deus. Estão dispostos a recomeçar com o Senhor? Erga sua mão. Quem quiser, ergue sua mão. É um desafio, não tenha vergonha não. Erga sua mão. Fique de pé. Erga-se. Mostra para o Senhor o que você quer. Está fazendo para o Senhor. Vamos orar. Meus irmãos, estendam as mãos. Vamos todos estender as mãos aqui e vamos orar por isso agora.
Pai, em nome de Jesus, nós colocamos agora, Senhor, diante de Ti, essas pessoas que estão aqui, que ergueram a mão, que querem voltar a crescer na Tua presença, a haver realmente tratamento de vida, mudança, consciência, graça poderosa, cura, perdão, tudo, Senhor. Abençoa cada uma e muda a vida de cada uma agora, a partir de hoje, no nome de Jesus nós pedimos. Como igreja reunida, nós pedimos. A Tua palavra fala que quando nós pedimos em 2 ou mais, de comum acordo, aquilo que nós pedimos nos será concedido. E nós pedimos a favor dos nossos irmãos aqui, que haja esse crescer poderoso, cheio da Tua graça e do Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Mas eu tenho uma segunda pergunta aqui agora. Uma segunda pergunta a respeito dessa parte aqui de: veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que ainda não receberam Jesus nas suas vidas, que estão vindo na igreja, tudo, mas ainda não entenderam isso, que estejam dispostos, que queiram receber o Senhor hoje. Tem alguém que quer receber o Senhor na sua vida hoje aqui? Vamos nos colocar de pé, todos, e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos também, Senhor, por essas pessoas que estão recebendo o Senhor nas suas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um também, fazendo morada na vida de cada um com o Teu Espírito Santo, ó Deus, em nome de Jesus, fazendo a Tua vida ser vista, a mudança do Teu grande amor, do Espírito da ressurreição, fazer mesmo diferença na vida de cada um aqui, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém.